Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Macencini, eu sou professor do Departamento de Fisiologia e Biofísica da UFMG e estou aqui hoje para bater um papo com vocês a respeito de dor e analgesia. Esse material faz parte de um conjunto de outros materiais que estão sendo desenvolvidos para apoio ao ensino remoto emergencial e todos os direitos desses materiais são reservados ao UFMG. Bom, após o término dessa aula, os estudantes então devem atingir os objetivos que estão enunciados aqui nesse primeiro slide. Eu vou começar mostrando essa charge, onde uma senhora conversa com uma atendente num posto de saúde e ela diz que a dor que ela relata começa na parte baixa das costas do marido dela. Então ela sobe pela medula espinhal dele até o pescoço, sai pela boca e entra pelos ouvidos dela. E é aí então que ela começa a ter as dores de cabeça. Bom, o que eu quero dizer com isso e o que eu quero mostrar com essa charge? O que eu quero dizer é que a percepção de dor ela vai muito além da nossa capacidade de interpretar a informação que nos causa qualquer tipo de desconforto, tá? A dor, ela é um tipo de informação sensorial muito humanizada, onde nós temos muito além da informação sensorial outras percepções ou outras análises que são processadas pelo nosso cérebro que vão convergir informações sensoriais, levando em consideração todas as informações cognitivas que essa informação sensorial traz e, junto disso, qual é a característica emocional dessa informação. O que eu quero dizer com isso? Quando nós recebemos uma informação sensorial, como, por exemplo, colocar a mão numa chapa quente, não é só essa informação sensorial que é necessária para que nós possamos, então, ter uma informação de dor associada a essa informação sensorial. O que significa exatamente aquela temperatura e como nós estamos naquele momento tem uma característica muito importante para que nós possamos, então, congregar todas essas informações e dizer que isso é dor. Tá? Se nós estamos, por exemplo, com um dia em que tudo deu certo e nós, por exemplo, tropeçamos e damos uma topada com o dedão, pode ser que a gente não se importe com aquela topada do dedão, né? Ah, eu acabei de achar uma nota de R$ 100, eu tirei uma nota muito boa no curso de neurofisiologia, eu encontrei minha namorada, tive um dia maravilhoso, então isso para mim é o menos, não importa. Mas se tudo aconteceu ao contrário, eu acordei muito cedo para estudar, saí na porta, perdi o ônibus, cheguei na escola, vi que a minha nota não era boa, ontem briguei com a namorada, e se eu ainda dou uma topada, aquela dor, aquela percepção, ela vai se agigantar. O que eu quero dizer com isso? Que a informação sensorial nociceptiva, ela está sempre associada a uma informação cognitiva ou o que significa essa informação sensorial naquele momento diante de um estado emocional em que nós nos apresentamos. Portanto, a percepção de dor, ela é muito maior do que só a informação ou a entrada sensorial cutânea, por exemplo, né? Como eu dei exemplo aqui da entrada sensorial na topada do dedão, nós temos que levar em consideração que a nocicepção por si só, ela não seria capaz de provocar a dor. É preciso que nós também associemos a tudo isso um aprendizado cultural, ou seja, quais foram as experiências associadas a todas essas variáveis? Quais foram, então, os nossos momentos, a nossa atenção, a nossa ansiedade e expectativa diante daquela informação sensorial que nós fomos expostos? Bom, juntando tudo isso, como é demonstrado aqui, não só a parte sensorial, mas também a informação cognitiva e o estado emocional, esses três eixos, então, eles são capazes de congregar todas essas informações, gerando a percepção de dor.
Aqui nós temos também algumas informações, por exemplo, da modulação pelo sistema endócrino, que nós sabemos e vamos ver um pouco mais adiante, é capaz de modular então a atividade de alguns canais iônicos, fazendo com que a percepção dessa informação ela possa ser exacerbada. Nós também temos ação pela modulação do sistema autonômico. Nós podemos ter, por exemplo, circunstâncias em que o medo ou a ansiedade podem modular a nossa percepção de dor. Nós também vamos discutir um pouco a respeito da modulação da percepção de dor pela atividade dos opioides. Nós sabemos que o corpo humano ele tem receptores opioides e esses receptores opioides eles são modulados por substâncias endógenas produzidas pelo nosso corpo ou exógenas que podem se ligar a esses receptores. Vocês já devem ter escutado falar dos endopioides, né? São substâncias produzidas, mais precisamente conhecidas como endorfinas ou encefalinas. Essas encefalinas produzidas pelo sistema nervoso central se ligam então em receptores opioides, modulando a nossa percepção de dor, certo? Além disso tudo, outras informações sensoriais, como por exemplo a visão, a audição, né, o próprio tato ou percepção de temperatura também podem modular toda essa informação, a percepção então. O que eu quero dizer com isso é que dor e nocicepção, elas têm uma diferença, tá? Nocicepção seria apenas a informação sensorial nociceptiva, tá? Ou seja, uma informação que nos mostra algo de nocivo, enquanto dor, ela requer uma informação que congrega não só nocicepção, mas também cognição e o nosso estado emocional. Bom, uma vez iniciada a informação sensorial, como é que essa informação sensorial chega, por exemplo, até as regiões mais altas do sistema nervoso central? Ou até mesmo, como é que essa informação chega até a medula espinhal? Bom, se eu estou caminhando na praia e de repente eu piso numa taxinha, a espetada da taxinha, ela vai não só informar que eu recebi uma informação nociceptiva, mas ela também vai me permitir perceber que algo de ponta ou algo mecânico encostou no meu dedo, tá certo? Quando a gente olha essa imagem, nós podemos ver que existem neurônios primários aferentes, ou seja, os neurônios capazes de perceber a informação sensorial e que transmitem essa informação sensorial periférica até o sistema nervoso central, eles são divididos em grupos, como nós já vimos em aulas anteriores. Nós temos neurônios que são do tipo A-alfa ou do grupo 1, né? São neurônios calibrosos, a gente pode ver aqui um diâmetro aproximado de 13 a 20 micrômetros. Eles são mielinizados e normalmente são fibras aferentes, né, de neurônios que vão enviar informações proprioceptoras, por exemplo, do músculo esquelético. Nós temos também algumas fibras que são do tipo A-beta ou do grupo 2, são menos calibrosas e que transmitem, por exemplo, informações dos mecanoreceptores da pele. E nós temos ainda mielinizadas as fibras do tipo A-delta, que são fibras menos calibrosas, embora ainda sejam mielinizadas, fibras do grupo 3 que transmitem informação de dor e temperatura, numa velocidade, como nós podemos perceber aqui, muito menor do que as fibras do grupo A-alfa e A-beta. E temos ainda fibras do tipo C, do grupo 4, que são fibras menos calibrosas e não mielinizadas. Essas fibras, né, esses neurônios do tipo C, eles transmitem uma informação numa velocidade muito menor que as demais e são responsáveis por transmitir informações como, por exemplo, temperatura, coceira, dor, né? Então, essas fibras que transmitem as informações, elas têm calibre e anatomicamente elas são diferentes. Algumas são mielinizadas, outras, né, como a fibra C, não mielinizadas. Qual a diferença funcional dessas fibras, por exemplo, ou da capacidade de transmissão de informação que cada uma dessas fibras nervosas tem, né? Nós podemos ver aqui na imagem A que
nós temos, quando disparado, um potencial lá no início, como eu disse, né? Pisei na taxinha, nós temos uma informação que vai disparar neurônios do tipo A-alfa e A-beta, então essas fibras, né, elas vão disparar. E se a gente aumentar aqui, der um zoom, nós podemos ver que em sequência, né, essas aqui, uma velocidade maior, que nós temos um gráfico de amplitude do potencial que foi gerado. Esse potencial de ação, então, a amplitude aqui nós temos uma geração do potencial e depois, ao longo do tempo, a propagação desse potencial. Aqui nesse detalhe embaixo nós podemos ver então que as fibras, né, do tipo A-alfa e A-beta, elas têm uma amplitude maior e uma velocidade de propagação. Logo em sequência nós temos a chegada das fibras do tipo A-delta e C numa velocidade então menor do que as duas iniciais, e nós podemos ver aqui que no início, ampliando aqui o detalhe em relação às fibras A-delta e fibra C, o que nós temos? Nós temos que a fibra mielinizada, ela vem numa velocidade maior, rápida, curta, poderia ser então a chamada primeira dor ou a dor aguda. Logo em seguida nós temos então, com o passar do tempo, uma propagação de uma dor mais espalhada, uma segunda dor, um segundo pico, que corresponderia então a uma fibra do tipo C, a fibra desmielinizada, tá certo? Uma vez disparadas essas informações, como é que a informação nociceptiva ela chega até o sistema nervoso central e como é que ela caminha para as áreas do nosso encéfalo, por exemplo? Bom, aqui nós temos basicamente representadas três tratos que carregam a informação nociceptiva. São 5 os principais, né? São 5 os tratos que fazem o encaminhamento da percepção de dor periférica para a região central. Então nós temos que, uma vez disparada a informação lá no neurônio sensorial de dor ou nociceptivo, essa informação, quando ela atinge a medula, ela então ascende, ela chega, né, até as regiões mais profundas e mais altas do sistema nervoso central, pela via principalmente espinotalâmica. Então o trato espinotalâmico, né, como é dito aqui, a informação sensorial chega pela via dorsal, né? Se eu pisei, por exemplo, com o dedão direito na taxinha, não é? Eu vou então ter uma atividade que vai chegar pelo lado direito aqui na via dorsal. Essa informação então ela vai trocar de lado, ela vai decussar e vai ascender então aqui pelo trato, né? Esse trato então espinotalâmico chega até a região aqui, regiões, né, do núcleo lateral e central e posterior do tálamo. Desculpe, passou aqui. Do tálamo e depois então para áreas, por exemplo, de córtex somatosensorial, tá? Uma outra via que também é importante nesse trato é o trato espino-reticular, ou seja, aquela mesma informação sensorial que chega, né, lá na medula, ela decursa, mas agora ela faz conexão também aqui junto ao bulbo na formação reticular e também na altura da ponte nós temos aqui uma outra conexão também na formação reticular pontínea. Daí então, após essa primeira conexão, a dor, né, a informação nociceptiva chega até o tálamo e de lá ela é distribuída em regiões corticais. Um outro trato também que é importante nessa condução da informação de dor é o trato espino-mesencefálico, em que a informação de dor que chega na medula, ela ascende diretamente até essa região aqui da substância periaquedutal cinzenta, né, formando esse trato espino-mesencefálico, tá? Nós temos ainda outros 2 tratos que eu não apresento aqui, que seria o trato cervicotalâmico e o trato espino-hipotalâmico. Mas principalmente o espinotalâmico e o espino-reticular são tratos que nós vamos entender depois a importância deles durante essa nossa fala para entender toda a nossa capacidade de processamento da informação nociceptiva e transdução disso ou transformação disso na nossa percepção de dor. Bom, vocês já devem ter visto que quando, por exemplo, a gente coloca uma pimenta, né, ou uma comida na boca,
nós temos uma percepção de ardor que se assemelha ao queimado, né? Por que nós colocamos uma pimenta a temperatura ambiente na boca e nós temos então essa percepção de ardor? Ardor não é só o que queima, não é só o que transmite para a gente uma percepção de temperatura? Pois é. As pimentas elas têm uma substância, né, que é chamada de capsaicina, cada uma delas em uma concentração diferente. Aqui nós temos uma tabela, né, a chamada escala de Scoville, e essa escala mostra para a gente a quantidade, né, de ardor de cada uma das pimentas. Por que a pimenta arde? Por que ela queima? Por que nós, quando comemos uma comida, por exemplo, como o acarajé, nós falamos que a comida é quente, independente da temperatura? Porque a capsaicina, que é o princípio ativo da pimenta, ela se liga às membranas desses neurônios primários, que são nociceptivos, e elas são capazes de ativar canais iônicos ou proteínas que estão na membrana dessas células receptoras primárias, encaminhando um sinal que nos dá então uma percepção que é muito parecida tanto para a informação química da capsaicina quanto para a informação térmica de calor. Eu vou mostrar para vocês mais adiante, até mesmo a percepção térmica de frio. Bom, aqui eu tenho então desenhado uma membrana, né? Essa membrana celular. Aqui nós temos um receptor acoplado à proteína G, aqui uma proteína GQ. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui a chegada, né, de um estímulo sensorial, esse estímulo sensorial de dor, por exemplo, ele pode ativar aqui uma cascata de segundos mensageiros, aqui através de fosfolipase C, convertendo PIP2, né? Esse PIP2 seria quebrado então em inositol trifosfato de acilglicerol, mas aqui nós temos então inibição de PIP2 sendo diminuída pela conversão, né, de inositol bifosfato em trifosfato. Além disso, nós podemos ver que esse receptor, que é da família TRP, que são os receptores de potencial transiente, eles sofrem então uma modificação quando existe atividade térmica ou até mesmo aqui a ação de ácidos, né, o aumento da concentração de prótons. Aqui nós temos a ação da capsaicina sobre esse receptor da família TRP, no caso aqui o TRPV1, mostrando que ela é capaz de ativar positivamente esse canal, permitindo então a passagem de sódio e cálcio por esse canal, levando então uma despolarização desse neurônio, que na verdade é um neurônio, uma terminação nervosa livre, sem nenhum tipo, né, de cápsula ou nada que pudesse fazer com que essa informação nociceptiva fosse específica. Então, diferentemente de outros receptores, como nós já vimos, né, como os receptores de pressão, até mesmo os receptores de gosto, receptores de cheiro, a terminação nervosa livre que transmite a informação nociceptiva, ela é desprovida de qualquer cápsula. Então, a ação direta sobre essa terminação nervosa livre, seja de temperatura ou pressão ou uma ação química, pode fazer com que a membrana desse terminação nervosa, a terminação nervosa desse neurônio sensorial primário, possa despolarizar e essa despolarização então ser levada, né, através de potenciais de ação, caminhando e propagando até a medula, onde lá então vai ocorrer a primeira conexão e dali uma modulação que nós vamos entender um pouco mais adiante. Aqui nós temos então, exemplificando algumas substâncias que poderiam agir sobre esse receptor, né, acoplado à proteína G. Nós temos aqui, por exemplo, a bradicinina. A bradicinina, então, por exemplo, ela poderia agir ativando esse receptor acoplado à proteína G, que desencadearia, então, toda essa resposta que eu disse a vocês aqui anteriormente, abrindo o canal TRP, né, esse TRPV1, levando, então, à passagem de íons e despolarização dessa membrana. Com isso, então, nós seríamos capazes de perceber uma informação sensorial relacionada ao estímulo nociceptivo. Aqui eu trouxe para vocês um outro exemplo, o gelo e a hortelã. Vocês já devem ter percebido que quando a gente passa num corredor, normalmente nós temos na escola um corredor e esse corredor tem um bebedouro onde a água normalmente não é gelada. Mas se a gente chupa um house daquele preto,
bem concentrado com mentol, né? E você chupa o house e volta no bebedouro e toma aquela água no bebedouro, vocês percebem que a água fica geladinha, não é isso? Por que isso acontece? Na verdade, o mentol que está presente nas folhas do hortelã, por exemplo, ele é capaz de ativar um desses receptores da família TRPV e fazer com que nós tenhamos uma ativação desse receptor associada à ativação de temperatura da água que nós estamos bebendo. Então, com isso, nós temos uma impressão de que está mais frio, mas na realidade a temperatura não mudou. Se vocês prestarem atenção, os enxaguantes bucais, as pastas de dente, os cremes dentais, eles contêm mentol. Então, quando nós enxaguamos a boca com os enxaguantes ou escovamos os dentes, o que nós percebemos é um frescor, né? Não só o hálito puro, mas um frescor. Por que isso? Porque o nosso cérebro é enganado com a ativação desses receptores por uma substância que é o mentol, fazendo então com que nós percebamos uma queda de temperatura que não existiu. Na realidade, é uma ação química sobre uma terminação nervosa livre que nos dá a interpretação de temperatura. Aqui eu trouxe para vocês um experimento em que eles pegaram um animal e fizeram uma mutação nesse receptor, tá? Então o WT significa um animal selvagem, tá? Wild type. Esse animal, então, quando nós submetemos este animal a uma queda de temperatura, nós somos capazes de registrar nas células desse animal um aumento da concentração de cálcio, mostrando que houve uma passagem de cálcio pelo canal, ou seja, uma abertura e uma ativação desse canal do tipo TRPV. Se nós fazemos a mesma coisa utilizando o mentol, sem a queda de temperatura, nós podemos observar que o canal também se abre e há o influxo de cálcio, mostrando então uma atividade na célula. Ou seja, a interpretação de que houve ali então uma queda de temperatura. E quando nós adicionamos o mentol e a queda de temperatura, nós temos aqui então um período maior de atividade, com consequente entrada maior e um aumento mais maximizado da concentração de cálcio dentro dessa célula. O que eles fizeram então? Eles pegaram um animal parecido com esse animal selvagem e fizeram uma mutação num dos aminoácidos, né, nessa sequência aqui no aminoácido 745, trocaram aqui 2 aminoácidos, né, e o animal então parou de perceber, né, a célula desse animal parou de ser capaz então de responder ao mentol, né, que nós temos de novo queda de temperatura de em torno de 35 para 18 graus, aumento do cálcio intracelular, mas quando da passagem de mentol pela célula não existiu mais o aumento do cálcio, mostrando que especificamente existia um ponto nesse canal, né, nessa proteína de membrana, que era específico para essa resposta. E a perfusão do mentol e a queda, mostrando então que apenas a queda na temperatura aumentava aqui, né, vocês podem comparar com o de cima, aumentava muito pouco em relação ao animal selvagem, ao animal controle, o cálcio intracelular. Tá? Então, para mostrar para vocês que a passagem de cálcio por esses canais que são sensíveis, né, à atividade dessas substâncias, leva então a uma atividade celular que nos dá a interpretação ou de mudança de temperatura ou de atividade química que nos remete a essa queda ou aumento de temperatura. Tá? Aqui eu trouxe para vocês então um conjunto de informações que nós podemos ver o frio, aqui de 0 até 60, e algumas dessas substâncias encontradas naturalmente por aí que acionam cada um desses receptores da família TRPV. Nós podemos ver aqui, por exemplo, né, a raiz forte, né, chamada Horseradish, que é um tipo de rabanete que os cavalos normalmente se alimentam os cavalos com ele, de onde nós conseguimos fazer então a chamada raiz forte, né, um alimento que é muito comum a gente comer com comida japonesa. Então a gente tem aqui o alho, a canela, todos eles com essa percepção aqui entre 10 e 20 graus, acionados por esse receptor TRPA1. Aqui o hortelã com a menta um pouco mais próximo de 20 graus, o TRPM8. Nós temos aqui a cânfora no TRPV3 e aqui nós já começamos a chegar então na zona de calor,
né, a partir da cânfora aqui a 35 graus, com 40 graus a pimenta, né, também já ativando aqui os TRPV1, e no caso de altas temperaturas nós temos aqui ativação dos chamados TRPV2, né, membro dessa família de receptores, né, de potencial transitório, que são capazes então de serem ativados dependendo da concentração química de cada um desses elementos ou também da temperatura do meio, né, para que a gente possa então ter essa percepção de frio ou de calor. Bom, esses canais sendo ativados, eles são capazes então de encaminhar uma informação, como eu mostrei para vocês, né? Parte dessa informação ela vai ser transmitida pelas fibras do tipo A delta, como nós vimos anteriormente, numa velocidade maior, né? Então aqui eu posso ter, por exemplo, uma lesão, ou eu posso ter, né, o estímulo mecânico aqui informando que houve algo de nocivo atingiu aqui essa fibra, essa região. A terminação nervosa livre, então, desse neurônio vai promover a ativação do neurônio de segunda ordem lá no corno dorsal e essa informação ela pode ou não seguir adiante, tá? Mas nós temos também uma informação que trafega pelas fibras do tipo C e nós vamos ver que várias respostas podem acontecer aqui. Não só essa informação sensorial pela fibra do tipo C não mielinizada, ela é mais lenta, mas ela também recebe informação a longo prazo, né? Como a liberação, por exemplo, aqui de substância P, modulando os vasos sanguíneos, levando a um aumento de permeabilidade. Esse aumento de permeabilidade, então, pode causar aqui um extravasamento pelo vaso, levando a um processo inflamatório, inclusive com edema, assim como essa fibra C pode levar a estímulos por até mesmo ativação de mastócitos, com a liberação de histamina, que leva então a uma resposta aqui. Com a liberação de algumas substâncias das células que foram lesadas, como a bradicinina, nós temos então, eu mostrei para vocês agora há pouco, ativação daqueles receptores que são acoplados à proteína G, levando então uma modulação dessa resposta que poderia então ocasionar uma dor muito mais prolongada, né? Uma dor inflamatória que pode se prolongar aí por até mesmo dias, tá? Eu citei aqui a bradicinina e vocês já estão aprendendo, já devem ter ouvido falar que a bradicinina ela é uma substância produzida pelo nosso organismo e ela é importante não só nesse processo aqui modulando as informações, como modulando também a homeostase. E a bradicinina, eu gosto de mostrar a foto desses dois professores aqui, infelizmente todos dois já nos deixaram. Esse professor aqui do lado esquerdo, professor Diniz, foi professor do departamento de Bioquímica e Imunologia, trabalhou com vários tipos de veneno, né? Foi um dos responsáveis pela purificação do veneno do escorpião Titus cerulatus. E aqui esse professor, que é o professor Wilson Beraldo, que junto com outros professores, né, principalmente o professor Rocha Silva, eles conseguiram isolar do veneno da jararaca um princípio, né, que depois veio a ser o protótipo do captopril, né, uma das drogas mais vendidas no mundo aí para controle de pressão arterial. Mas do veneno da jararaca eles conseguiram descobrir uma substância que eles deram o nome de bradicinina, e a bradicinina hoje nós sabemos que ela é importantíssima no controle da homeostase, né? Vocês vão ter oportunidade de discutir isso depois ao longo aí do aprendizado de vocês, tá? Então só para deixar aqui o registro de que professor Beraldo e professor Diniz, né? Professor Beraldo, um dos descobridores da bradicinina. Mas vamos lá. Falando então da percepção de dor, o que nós vimos até agora é que ao dispararmos um sinal nociceptivo lá na terminação nervosa livre, essa informação então ela sobe até a medula pela raiz dorsal. Esse neurônio sensorial primário nociceptivo então faz conexão sobre outros neurônios que estão na medula, podendo então gerar uma resposta reflexa, né? Se eu piso na taxinha, como eu disse, eu automaticamente tiro o pé da taxinha, gerando então uma resposta sensorial e motora, né, sobre o músculo, fazendo com que você remova o pé do que estava causando então a informação nociceptiva. E a dor pode, como nós já vimos, seguir um dos tratos, né, e ir até
as regiões, né, mais altas do nosso sistema nervoso central. Bom, o que é importante ressaltar, e vou mostrar um pouco mais adiante, é que essa informação de dor que chega até o encéfalo, ela gera uma resposta no nosso encéfalo, em regiões específicas, que podem retornar informações, né, que vão inibir a entrada da informação de dor aqui na medula. Tá? Do modo geral, quem primeiro descreveu essa ideia de que existia uma maneira de controlar a entrada da dor já lá na medula, né, gerando então a chamada teoria do portal da dor ou da comporta do controle da dor, foi o Ronald Melzack e o Patrick Wall. Né? Melzack e Wall propuseram então a teoria do portão da dor ou do portal da dor. Tá? Como é que isso funciona? Nós sabemos que a informação sensorial, seja ela um estímulo mecânico inócuo ou um estímulo nocivo de alta intensidade, essa informação ela entra por fibras, né, que partindo da periferia através, né, por meio dos gânglios da raiz dorsal. Então aqui nós temos fibras do tipo A beta, A delta e C. Essa informação sensorial então ela vai se dirigir às regiões cinzentas do corno dorsal lá na medula, as várias, né, layers, as várias camadas lá da medula, e nós podemos perceber que nós temos a chegada de informação mecânica inócua em regiões ou em camadas em que também chega informação noceptiva, né, como por exemplo fibra C junto com a beta, fibras A delta junto com a beta, ou seja, elas chegam em diferentes camadas da região cinza lá do corno dorsal. Tá? O que isso tem a ver com o controle, né, da dor por meio do portal da dor? Vocês se lembram que quando nós citamos que os neurônios sensoriais primários eles são capazes de, ao chegar na medula, gerar uma inibição colateral? Existe algo parecido aqui em que a entrada da informação sensorial, aqui mostrando as fibras A alfa e A beta na medula, né, ou seja, informações não nociceptivas, vão gerar uma informação em que existem interneurônios inibitórios que vão ser inibidos, permitindo que essa informação, então, chegue até o sistema nervoso central. No caso da dor, as fibras do tipo A delta e do tipo C, elas fazem uma inibição sobre esses interneurônios inibitórios, diminuindo a atividade desses neurônios sobre esses neurônios que são os neurônios ascendentes dos tratos de formação de dor. Ou seja, todas as vezes que nós temos uma ativação dessas fibras menores, né, de menor calibre, que são nociceptivas, essas fibras vão inibir esse interneurônio, deixando com que a informação de dor, então, atinja esse neurônio, que é um neurônio de segunda ordem que vai enviar a dor até o cérebro. Mas se nós tivermos uma atividade de neurônios sensoriais primários não nociceptivos também chegando nessa região, o que nós teremos é uma sobreposição da informação onde o disparo dessas fibras mais calibrosas vão disparar esse interneurônio, que por sua vez vai inibir essa região aqui do corpo, aqui onde estão chegando as informações, nesse neurônio, que é o neurônio ascendente, fazendo com que essa informação aqui fique inibida e a informação de dor, então, não possa chegar até o sistema nervoso central. Então, ativando fibras calibrosas ou deixando as fibras calibrosas inativadas, nós temos um portal aqui, né? Uma via que pode ser inibida ou pode ser, então, liberada para que a dor possa caminhar. Então, vocês devem lembrar, quando você dá uma topada, a primeira coisa que a gente faz é esfregar, né? Então, se você bate e esfrega, a dor, momentaneamente, ela some, tá certo? Por quê? Porque a ativação dessa região por tato estimula as fibras calibrosas que vão inibir na medula a entrada da informação de dor. Com o tempo, essa informação se adapta
e aí você sopra. Quando você sopra, você agora troca a informação para uma informação térmica não nociceptiva, e isso é capaz então de modular essa informação, né? Ou até mesmo dar um beijinho que a dor passa, né? Então, essa entrada da dor, ela pode ser modulada, né, lá no nível medular, através da atividade desses neurônios aqui marcados como a célula G, que são interneurônios. Nós vamos ver mais adiante que esses interneurônios eles vão liberar substâncias que são hiperpolarizantes, e a atividade hiperpolarizante aqui na membrana dessas células de segunda ordem vão fazer com que essas atividades vão diminuir, então, a atividade desse neurônio de segunda ordem, diminuindo, então, o caminho da dor até o cérebro. Aqui uma outra informação, mostrando as mesmas células e o interneurônio agora aqui desenhado como um interneurônio encefalinérgico, né? Nós temos esse neurônio menor F aqui, que é um neurônio que pode enviar informação nociceptiva, liberando substância P, e um neurônio mais calibroso aqui, que vai despolarizar esse neurônio encefalinérgico, que por sua vez, liberando encefalina aqui, inibe a membrana desse neurônio, né? Diminuindo então a transmissão do neurônio de dor para o neurônio de segunda ordem. Mas nós temos também uma informação, como eu disse anteriormente, que assim que a informação de dor chega até o encéfalo, nós temos o disparo de uma via descendente que é capaz de inibir também a entrada da dor. Tá? Então, existe uma via central descendente que pode gerar um processo de inibição de analgesia endógena lá no portal da dor também. Como? Essa informação pode então agir sobre esses interneurônios inibitórios ou pode muitas vezes até agir diretamente sobre a membrana desses neurônios, que são neurônios ou neurônio de segunda ordem aqui nessa região de contato com o neurônio primário nociceptivo, hiperpolarizando essa região e diminuindo então aí a atividade de propagação da informação nociceptiva. Então nós temos um sistema analgésico endógeno, né, que por parte do trato neoespírito-talâmico pode ser ativado lá na substância periaquedutal cinzenta. A atividade na região da PAG, né, da substância periaquedutal cinzenta, leva à ativação de vias monoaminéticas. Aqui nós estamos vendo, por exemplo, a serotonina, que pode ativar então esses interneurônios encefalinérgicos lá na medula espinhal, fazendo com que nós tenhamos a inibição do aporte da chegada da dor, né? Então esse caminho descendente da dor, uma vez ativada essa região aqui, né, que é conhecida como a região antiga os tratos mais antigos, mais conservados, nós temos aqui então o núcleo medial ventral do hipotálamo e aqui o núcleo central da amígdala. Tá? Então a ativação desses dois núcleos ativa a substância periaquedutal cinzenta, que por sua vez projeta para a região aqui rosto ventral lá da medula, está escrito medula aqui em inglês, mas nós sabemos que isso daqui fica lá no tronco, tá? Então isso aqui é uma região lá da ponte, tá, gente? Então essa informação aqui, pessoal, vai fazer com que lá no trato piramidal nós tenhamos a projeção de neurônios que são aminérgicos, né? Pode ser, nós podemos aqui, olha, mostrar ativação da periaquedutal cinzenta na figura da direita, parte até essa região aqui no locus coeruleus, lá na ponte, em que dali projeta uma via noradrenérgica até a região do corno dorsal. Tá? E nós temos também a saída lá do trato, né, lá na substância periaquedutal cinzenta, uma projeção agora até aqui no núcleo magro da RAF, lá no bulbo, e de lá sai então neurônios serotoninérgicos que vão agir lá no corno dorsal da medula, fazendo aquela inibição lá no portal da dor. Com isso, então, nós temos uma inibição central do processo de dor antes que ele possa chegar até o sistema nervoso central. E aqui, resumidamente, mostrando que existe um trato, né, decussação ascendente, né, resumidamente aqui mostrando que esses tratos vão chegar em áreas centrais, lá, áreas mais altas do sistema nervoso central, né, no céfalo, e de lá, então, partindo a informação, como eu mostrei para vocês, da amígdala e também
do hipotálamo, ativando a periaquedutal cinzenta e dali então partindo essas projeções, né, para regiões de tronco, de tronco até a medula, fazendo com que exista essa modulação da entrada da dor lá na medula. Bom, como é que a dor pode ser então alterada, ou como é que ela pode ser manipulada? Né? O que pode fazer com que a gente mude a nossa capacidade de perceber a dor? Bom, a dor pode ser alterada pela administração de drogas, né? Aqui mesmo, vou voltar aqui para mostrar para vocês, a administração de um opiáceo aqui nessa região gera analgesia, que é a nossa ausência de dor ou a falta de percepção da dor, mas nós podemos bloquear essa informação aqui usando a naloxona, que é um bloqueador, né, opiáceo, e quando a gente usa a naloxona, a dor persiste e nós não conseguimos então fazer com que essa via seja ativada, tá? Então, drogas como opioides, drogas como bloqueadores de canal de sódio, né? Se nós usamos, por exemplo, um bloqueio periférico lá na ponta do dedo, eu preciso fazer uma sutura, né? Eu preciso fazer um acesso qualquer perifericamente, eu posso usar um bloqueador de canal de sódio. O canal de sódio bloqueado, mesmo que eu gere modificações na membrana, não existirá então a propagação do potencial de ação e eu vou ter então uma analgesia, né, pontual nessa região. Isso pode ser feito também como um bloqueio a nível medular ou pode ser feito também como um bloqueio, às vezes, central, utilizando então analgésicos gerais, né? Uma outra maneira de alterar a dor pode ser pela acupuntura, tá? A acupuntura é uma especialidade médica em que, utilizando então da ativação de pontos, né, gatilho ao longo dessas vias que nós tratamos até aqui, as agulhas da acupuntura então são capazes de ativar parte dessas vias, gerando uma ativação central, e essa ativação central pode então gerar essa analgesia, bloqueando então a entrada da dor lá na medula, tá? Seja do ponto periférico até a região medular ou da ativação pela acupuntura até áreas centrais, como por exemplo ativando a PAG e da PAG então essa via ascendente bloqueando a entrada na medula. Nós também temos, por meio da secção dessas vias, né, a modo cirúrgico, nós podemos fazer uma secção a nível medular, uma secção a nível talâmico, até mesmo cortical, dependendo, né, de qual processo que se apresenta, então a secção dessas vias pode alterar a nossa percepção de dor. Como eu havia citado antes, o medo e o estresse, né, por ativação de áreas hipotalâmicas e principalmente da sua conexão com o sistema nervoso autonômico ou neurovegetativo, pode modular então a nossa percepção de dor, né? Muitas vezes existe um estresse relacionado ao aumento do processo inflamatório, levando à exacerbação da nossa percepção de dor. E muitas vezes o medo nos causa uma percepção ou exacerbada ou menor dessa dor, né? Lembrando que a dor é um conjunto de informações nociceptivas aliadas ao que significa aquela informação, ou seja, qual é o conteúdo cognitivo e em que estado emocional nós estamos, tá certo? A hipnose também é um tratamento que pode levar à alteração da dor, tirando alguns passos, né, da nossa percepção, e isso fazendo então com que a gente consiga modular a dor. Alguns estímulos periféricos, como eu citei, né, se você faz, por exemplo, uma compressa, né, fria ou morna, ou se você faz o estímulo de receptores periféricos não nociceptivos, nós podemos alterar a informação nociceptiva lá no portal da dor. E aqui alguns rituais religiosos eu chamo a atenção, porque lembrando que o braço cognitivo tem um efeito grande sobre o processo de percepção de dor. Então, se nós temos, né, por exemplo, a chamada fé, se eu acredito que aquilo é capaz de modificar a minha percepção de dor, eu posso ser submetido, por exemplo, a pequenas cirurgias sem a necessidade de uma anestesia, acreditando que aquele processo não se torna doloroso porque
a informação cognitiva e emocional sobressai a informação nociceptiva. Então, o disparo dos nociceptores fica diminuído porque eu tenho um conteúdo emocional e nociceptivo, principalmente nociceptivo, ditando o que significa aquela informação nociceptiva, deixando então uma menor percepção do processo de dor. E eu citei o estresse agora há pouco, e aqui trazendo para vocês então essa informação de que quando nós entramos, num processo de estresse que gera ou aumenta o processo inflamatório, ele pode gerar então aí essa tríade entre estresse, inflamação e dor. Então, por exemplo, deficiência de nutrientes, fatores do estilo de vida, os fatores dietários, nós comemos muita gordura, nós comemos muito rápido, ou comemos mal, comemos correndo normalmente. Isso pode gerar então um estresse crônico, ou podemos ter um trauma que leve ao estresse crônico, ativando então aí o sistema nervoso, isso levando então a um processo inflamatório, gerando a chamada dor crônica, que vai amplificar a nossa percepção de dor, e isso pode gerar, juntamente com todo esse conjunto aqui, um acréscimo de estresse físico e emocional que vai culminar então nessa tríade aí, gerando mais estresse, mais inflamação, mais dor, mais inflamação, mais estresse e assim por diante, tá certo? Bom, quais tipos de dor a gente pode dizer que existem? Existem inúmeros, eu acho que eu não saberia enumerar todos aqui, dizer quais são todos, mas eu vou mostrar alguns para vocês. Nós já falamos um pouco a respeito da dor aguda e da dor crônica, Se a gente pisa na taxinha caminhando na praia, aquela primeira pontada é uma dor aguda, que vai acontecer em poucos milissegundos ou talvez segundos, e logo em sequência nós temos uma dor crônica que persiste, que pode durar talvez minutos, horas, dias e talvez até a vida toda, tá? Dependendo do processo que acontece e pode ser gerado naquela região, ativando então fibras do tipo C, que vão manter então esse processo de inflamação e de dor crônica persistente. Enquanto que a dor aguda, transmitida principalmente pelas fibras do tipo delta, e essas fibras então transmitindo uma velocidade maior, aquela dor empontada. A dor visceral, quando nós falamos da dor visceral, normalmente nós nos referimos a terminações nervosas livres que estão próximas das vísceras. As vísceras elas não têm inervação, mas elas são capazes de transmitir informação de dor, tá certo? Então, quando nós dissemos assim, eu estou sentindo uma dor de barriga, eu estou sentindo uma dor do fígado ou do rim, isso significa que alguma terminação nervosa próxima dessas vísceras nos dá essa informação e não propriamente a dor da víscera. E daí eu me refiro aqui a um tipo de dor, fazendo aqui já o dor referida. Essa dor referida é uma dor em que normalmente ela é percebida numa região. Então, quem tem, por exemplo, um infarto do miocárdio, diz que tem uma dor que comete aqui a região esquerda do peito, próxima do braço esquerdo aqui, nessa região do peito aqui. Quem tem, por exemplo, cólica de rins, diz que tem uma dor nessa região aqui em amarelo, pega toda a região baixa aqui, do ventre, do abdômen. Você pode ter, por exemplo, dores, no pulmão ou até mesmo diafragmáticas que vão ser referidas no pescoço, assim como da vesícula biliar e do fígado também no pescoço, tá? Por que acontece isso? Por que eu tenho uma dor, que muitas vezes pode ser até uma dor visceral ou uma dor que está num órgão e ela é referida em outra região? Bom, essa projeção, que a gente chama de dor referida, é uma projeção na superfície de uma dor visceral. Então eu tenho, por exemplo, aqui, olha, estou mostrando aqui, a dor na região do peito do lado esquerdo e principalmente no braço aqui, na região interna do braço do lado de esquerdo também, quando nós temos o infarto do miocárdio. E aqui mostrando, por exemplo, uma dor lá no intestino, em que você se diz uma dor referida naquela região maior do abdômen, em que você pode sentir isso no braço, tá? Se nós falarmos em relação ao tecido cardíaco, por exemplo, o que nós temos?
As projeções que chegam aqui na raiz dorsal, elas saem da víscera e elas também têm projeções saindo da região da pele que vão entrar aqui na mesma coluna dorsal aqui, ó, tá? Então nós temos, chegando aqui no mesmo ponto, uma entrada comum dorsal que nos dá essa ideia então de que a projeção acontece no mesmo lugar. Então se eu tenho uma dor que ela é projetada do coração, eu tenho a impressão de que ela dói nessa região de onde se projetam os neurônios, né, que entram pela mesma via dorsal. Daí então a chamada dor referida. A dor psicogênica é uma dor em que não há lesão, mas aí se eu aumento aquele braço emocional e cognitivo, eu consigo então sentir uma dor, né, que ela é gerada independente da ativação dos nossos receptores, né? Quem nunca sentiu uma dor de cotovelo, tá certo? Dor de cotovelo existe ou não? Existe. A dor de cotovelo é uma dor que soma um estado emocional muito persistente, né, com uma informação cognitiva grande em relação a alguma perda ou alguma lesão, algum trauma. Isso nos dá, então, a chamada dor de cotovelo, que é um estado emocional em que você, de fato, pode vir a sentir ou expressar dores independente do disparo dos receptores nociceptivos. E nós temos também a chamada alodinia. O que é a alodinia? A alodinia é uma modificação em que, onde você normalmente não tinha informação nociceptiva, a informação sensorial ela se transforma numa informação nociceptiva, tá? É diferente da hiperalgesia que eu vou mostrar para vocês logo adiante. Então, se eu tenho uma informação sensorial que antes não era nociceptiva, por alguma modificação, por exemplo, por um processo inflamatório ou por uma transmissão, né, de duas fibras, uma fibra nociceptiva e uma fibra mecânica, havendo ali uma inflamação e um processo de transmissão contínuo em que houve desmielinização e remielinização dessas duas fibras, assim que vier um processo então de despolarização, essas duas fibras agora, como se elas estivessem em curto, né? O processo então geraria despolarização de fibras não nociceptivas com fibras nociceptivas, gerando uma informação nociceptiva. Então a alodinia é a geração de uma informação dolorosa a partir de um receptor sensorial primário que não era anteriormente um receptor que pudesse gerar informação dolorosa ou nociceptiva. A dor neurológica, ou chamada neuralgia ou a dor central, muito comum, por exemplo, na dor do trigêmeo, né, onde ocorre a formação de um processo inflamatório, e esse processo inflamatório leva então a essa dor do trigêmeo, né? A dor central aqui não se refere propriamente à dor, né, encefálica, só a dor de cabeça, não. A dor central se refere a uma dor da meninge, né? Então você não tem uma dor no cérebro, mas você pode ter processos inflamatórios ou outros processos que desencadeiam a percepção dolorosa na meninge, gerando então a chamada dor central, né? Como outras que eu vou mostrar. E também a chamada dor fantasma, que pode ser considerada inclusive uma dor central, que é a dor do órgão, né, ou do membro fantasma, do membro que foi amputado. Esse membro amputado, então, os pacientes relatam uma dor nesse membro que foi amputado, tá? Então vamos lá, o que seria essa dor fantasma? Bom, vários estudiosos, né, nós temos aqui Parré, 1500, René Descartes, já no finalzinho de 500, já em 1600 alguma coisa, Mitchell também, 1800, 1914 já, no início do século XX, né, eles começavam, todos esses estudiosos já observavam que após a amputação de um membro, aquele indivíduo que teve um membro amputado, algum tempo depois ele se reportava dizendo que ele estava percebendo aquele membro como se ele existisse e mais do que isso, ele poderia em alguns momentos sentir dor no membro que havia sido amputado. Como é que eles conseguiram então entender isso melhor? Bom, já no século XX, né, com os registros eletrofisiológicos, estudando as regiões cerebrais e essas regiões periféricas, nós pudemos, né, os pesquisadores puderam então perceber que existia uma área do córtex somestésico, né, o somestésico deferentado, que era invadido por áreas corticais vizinhas, ou seja,
Aquela região do membro amputado, que antes projetava para essa região, como não havia mais atividade partindo desse membro e chegando nessa região cortical, as áreas vizinhas, então, né, elas eram normalmente ativadas e elas invadiam essas áreas que antes representavam essas regiões, por exemplo, do membro amputado, né? E com isso, então, existia não só a percepção do membro amputado, mas existia também a percepção de dor referente àquela região que era representada em áreas talâmicas e corticais, né? Aqui nós podemos ver, então, a representação do homúnculo aqui, mostrando que essas regiões muito próximas umas das outras aqui, elas podem ser invadidas por regiões vizinhas, gerando, então, essa percepção aí, né, mostrando que o córtex mantém, então, essa memória de representação original, né, e mostrando aí que quando ocorre essa invasão é como se o membro fantasma aparecesse ali, porque a representação cortical, né, ela pode mostrar uma memória do que antes era a representação do membro que foi amputado, né? Então aqui mostrando um pouco maior essa região aqui onde existia, né, a chegada da informação com a presença do membro. Aqui nós vamos falar, por exemplo, que era a região do braço e da mão. Ele amputado, ele foi então, essa projeção agora sofreu, né, uma ocupação de outras áreas, fazendo com que essa região agora pudesse ser representada pelo braço, mas ocupando uma região, por exemplo, que era do vizinho. Pode ser do rosto, por exemplo. Então, se você pisca ou mexe aqui a região da boca, da face, você pode ter, né, o indivíduo amputado pode ter, então, essa memória reconsolidada, né, lembrando, então, do que seria esse membro fantasma. Um outro tipo de dor, né, que na realidade não é dor, mas a ausência dela, é um fenômeno que é conhecido como analgesia congênita, né, chamada miséria da vida sem dor. O que pode acontecer? Imagine só você não ser capaz de perceber informações nociceptivas, né? Isso seria uma vida constante, em constante perigo, né? Existe então aí um processo de autodestruição. Normalmente esses indivíduos eles vêm a falecer muito jovens, né? Ocorre uma degeneração progressiva das articulações, da coluna vertebral, deformação do esqueleto. Por que isso? Esses indivíduos, por processos muitas vezes que levam à mutação de algum dos genes, levam a produção aumentada de endorfinas, né? Se você bloqueia essas endorfinas, você melhora essa resposta então, tá certo? Pode existir em alguns casos a perda de fibras do tipo C, aquelas fibras não mielinizadas, em que o indivíduo não é capaz de perceber então a informação de dor, né? Porque não há a condução da informação, e pode existir também um impedimento da transmissão sináptica nessas vias da dor, né? Em alguns casos, mutações em canais de sódio não permitem a condução da informação e a propagação de potenciais de ação que geram a entrada de sódio e a liberação de neurotransmissores, né? Principalmente aí substância P e glutamato, inibindo então a transmissão da dor, e então esses indivíduos eles têm a chamada analgesia congênita, eles nascem sem a capacidade de perceber dor, tá? Um outro fenômeno que é muito interessante quando se conversa, se fala e se discute dor, é a chamada hiperalgesia, que seria o contrário da hipoalgesia, né? A hiperalgesia é uma inclinação, um deslocamento à esquerda da curva de dose e efeito, ou seja, quando você aplica um estímulo, você tem uma resposta, ou você diz quanto você tem de percepção de dor, tá certo? A magnitude da dor. Então, quando você tem um processo hiperalgésico, a informação, ou você tem uma diminuição do limiar, né, ou você tem um aumento, né, das respostas aos estímulos supralimiares. Quer dizer com isso? O mesmo estímulo aplicado anteriormente, ele é capaz de gerar uma resposta, uma percepção maior à dor. Ou um estímulo de menor intensidade geraria a mesma percepção anterior à dor, tá certo? Então aqui nós temos um exemplo mostrando na palma da mão um processo aqui, né, em que houve provavelmente um processo inflamatório, né, ou por queimadura ou por alguma lesão, em que se você toca um bastãozinho, você percebe aqui nos limites, né, da dor mecânica, aqui no local A, B e C,
Antes da queimadura, nós precisávamos aplicar uma força maior para gerar a mesma resposta. Após o processo de hiperalgesia mecânica, ou seja, menos da metade da mesma força aplicada gera a mesma percepção dolorosa, né? Vocês podem ver aqui que independente da região, qualquer um dos lugares, a hiperalgesia então ela promove a mesma resposta, enquanto que anteriormente essa região C você tinha uma força menor para provocar esse disparo da percepção de dor, né? Então isso é chamado de sensitização dos receptores. Então a hiperalgesia ela pode ocorrer modificando a atividade do nociceptor. Então perifericamente existem alterações funcionais na modificação do limiar, né, do aumento das frequências de disparos, mas também pode acontecer uma modificação que é uma sensitização aqui, a hiperalgesia secundária, que vai causar um aumento, né, uma plasticidade aqui, facilitando a propagação dessa informação aqui, desse neurônio lá no corno dorsal, né, ativando então esses interneurônios, ou seja, essa atividade aqui, ela levaria a uma maior atividade, né, da informação que chega até o sistema nervoso central com disparo de informações nociceptivas, levando então a um processo secundário de potencialização dessa transmissão sináptica, e principalmente envolvendo neuropeptídeos, glutamato agindo sobre receptores do tipo NMDA, gerando plasticidade, aumentando aí provavelmente influxo de cálcio, entre outros, né, levando então a uma maior atividade desses neurônios e então ampliando ou aumentando a capacidade de perceber dor, gerando então uma hiperalgesia secundária. Certo? Uma outra dor que é muito interessante é quando nós não temos lesão e temos dor, né? Dei um exemplo para vocês de uma dor com lesão, né? Uma dor sem lesão, e agora nós vamos ver uma dor aqui em que não aconteceu lesão alguma, né? Mas é que o nosso cérebro interpreta como uma informação sensorial de dor, tá? Esse equipamento é chamado a grelha térmica de Thunberg. Ela, na realidade, é um conjunto, vocês estão vendo um conjunto de grelhas aqui, né? Cada uma delas aqui tem uma informação térmica diferente. Então, de um lado eu tenho informações de frio e do outro lado informações de calor, tá? Se eu passo só informações de frio e você coloca a mão, o indivíduo colocando a mão, ele reflete dizendo, olha, realmente está frio. Se você coloca só a informação térmica de calor, em torno de 37, 38 graus, a resposta é, de fato, está quente ou está morno. Mas se você entrelaça essas duas informações de quente e frio, a percepção não é mais de quente nem de frio, e muito menos de morno, né? A informação agora é uma informação muito parecida com a informação de dor, uma informação que nos causa algo ruim, tá? Essa percepção ruim. Então, como é que eles chegaram à conclusão de que poderia estar acontecendo aqui? Bom, utilizando uma técnica, né, de imageamento de regiões do córtex, tá? E regiões principalmente da ínsula e do cingulado anterior, o que eles viram? Que quando você coloca a informação de frio sozinha, o frio, então, ele é capaz de modular lá no tálamo a informação de calor e frio nocivos, que também sobe paralelamente, né? Então, na medula espinhal você não tem diferenciação nenhuma disso, tá certo? Mas no tálamo você consegue, então, fazer com que isso fique inibido para a percepção de calor e frio nocivo, né? E essa informação chegando no córtex pela informação de frio, a ínsula consegue bloquear a informação no cingulado anterior para a informação misturada de calor e frio, e aí a dor do frio some e a sensação é só de frio. Quando nós usamos a grelha térmica, nós temos quente e frio e temos o calor e frio nocivo subindo também, tá? Ou seja, aqueles receptores que eu mostrei para vocês das famílias dos TRP, né, os receptores com potenciais transientes, eles disparam. Só que nesse momento, já lá na medula espinhal, a informação de frio junto com a informação quente, elas competem. E isso faz com que essa informação da medula até o tálamo, tá?
ela fique prejudicada, enquanto que a informação do frio e calor nocivo ela chega até a região do tálamo. E isso faz então com que agora o cingulado anterior seja ativado, mostrando uma resposta muito parecida com a dor de frio, tá certo? Então daí uma dor ilusória, onde não há lesão, mas o nosso cérebro, na região cortical lá do cingulado anterior, ela dispara e nos dá essa interpretação de que de fato nós temos uma lesão. Eu agradeço a todos vocês pela atenção até aqui, espero que vocês tenham gostado da aula e espero que vocês possam então ser capazes de responder todas aquelas principais perguntas que os objetivos traziam no início da aula. Eu agradeço e desejo a vocês felicidades. Um abraço e até a próxima.